Então, a China é um pouquinho diferente, né? A gente pegou essa expressão do Fed de exuberância reprimida e inverteu, né? A China está com uma repressão exuberante, né? A China vem apresentando dados desde o final do ano passado bem preocupantes, né? Principalmente de deflação, redução de demanda e investimentos. O governo chinês está tentando procurar ali algum tipo de incentivo para a economia retomar, baixaram um pouquinho os juros na última reunião, mas a atividade industrial voltou a recuar em fevereiro, né, mostrando uma fraqueza da economia. O índice de compra dos gerentes, né, que é aquele que a gente sempre comenta que veio abaixo de 50 pontos, ou seja, ele está em terreno contracionista, e o PMI de serviço também recuou, mas continua acima de 50, mas ele vem caindo, se aproximando bastante ali dos 50, que é o nível neutro, mas a expectativa é que ele caia em breve para baixo de 50, né? PMI de serviços na China, né? A gente vem falando do industrial bastante, agora esse é o de serviços, ainda está aquecido, mas está vindo cada vez menos aquecido, e isso também preocupa bastante na China, né? A gente tem lido bastante e visto bastante opiniões aí de gestores e de pessoas importantes que acompanham a China muito de perto. Alguns têm a impressão que o modelo chinês já está chegando no fim, né? O que eles começaram aquela ideia que eles tinham, o planejamento que eles tiveram 20 anos atrás de melhoria da economia, de abertura para outros mercados, de trabalhar com muita exportação e importação, né? Um país bem mais aberto do que historicamente a China foi. Esse modelo parece que está chegando ao fim e ele seguiu ou vem seguindo um caminho comum em economias asiáticas que tentaram fazer esse planejamento de desenvolvimento local, né? Que é se abrir para o mundo, depois pega as reservas, começa a investir no mercado imobiliário e chega num topo ali que tem, eventualmente acontece um estouro da bolha, como aconteceu na China, e aí o mercado interno ainda não é desenvolvido o suficiente para poder segurar o PIB, para poder segurar para poder segurar o produto ali, para os chineses conseguirem um desenvolvimento um pouquinho mais fechado ou dependendo menos do mercado externo, né? A China começou a produzir bastante manufaturado durante esse período, só que manufaturado você consegue produzir por bastante tempo, depois você espalhou pelo mundo os seus produtos, depois chega um pico ali que é só reposição, né? Você não consegue mais vender blusinha suficiente na Shopee para o resto do mundo, né? E quando eles quiseram pôr o pé ali em coisas mais tecnológicas como microchip, semicondutores, carros elétricos, eles encontram uma barreira de concorrência muito grande no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que tem essa parte de tecnologia não só super desenvolvida, como também tem ali como um aspecto de proteção da própria indústria, né? Eles dependem muito disso. É um país que se desenvolveu demais, né? Tem o Vale do Silício, mas a maioria das empresas que pensam na tecnologia e no capital estão nos Estados Unidos, né? Então a China bateu nessa barreira aí. E só para a gente entender mais ou menos esse momento, né? Eu peguei aqui alguns dados de comparação, né? O PIB, o último PIB divulgado dos Estados Unidos foi de 27 trilhões de dólares, é a maior economia do mundo. A segunda é a China com 17 trilhões. Só que os Estados Unidos tem 300 milhões, 350 milhões de habitantes e a China tem 1 bilhão e 200. Então, assim, o nível de produtividade do americano é muito maior, né? Principalmente porque a maioria das atividades estão voltadas para o setor de serviços e tecnologia, que a produtividade é muito maior do que a manufatura que a China se especializou. É mais escalável. É bem mais escalável. A renda per capita dos Estados Unidos é 70 mil dólares por ano e a renda do chinês é de 12 mil dólares. Então, o chinês precisaria aí pelo menos aumentar mais 60% essa renda per capita para poder chegar no PIB dos Estados Unidos, né? Se a China tivesse o PIB per capita, né, ou renda per capita, que é praticamente a mesma coisa, tivesse a mesma renda per capita dos Estados Unidos, esse PIB aí seria de pelo menos uns 100 trilhões. Eles não chegaram lá, não chegaram nem perto disso, e parece que vão ter dificuldade mesmo de chegar. A gente sempre diz aqui, né, que a economia dos Estados Unidos é um colosso, é um mamute que não para de andar para frente. Eles conseguem sempre se reinventar, né? Lembrando que o PIB ele é o incremento de produção todo ano, né? Aquele prédio que você construiu ano passado não conta mais para esse ano, né? Você tem que construir outro prédio e outro prédio. E a China conseguiu fazer isso. E chegou num momento que não precisa mais de prédio. Todo mundo já tem seu apartamento, todo mundo já tem sua casa.
Então, como você não vai construir mais, esse pedaço do PIB, ele sai da conta, né, de incremento. Então, o que a China vai ter que incrementar agora, ela praticamente já construiu, né? Construiu muita indústria, muito prédio, muita estrada, muito trem, hidrelétrica, e chega num momento que aquilo já não precisa mais, não precisa mais construir uma outra hidrelétrica na China, né? Todo mundo já tem energia, se não tem, importa um pouco da Rússia e tal. Então é esse momento que a China está, e eles vão ter que rever bastante aí dos conceitos de crescimento, de investimento e consumo. Volto a repetir, né? A gente sempre fala que o problema demográfico chinês ainda não é um problemaço, né? Mas está muito parecido com Coreia, com Hong Kong, com o Japão, que tem esse problema há muito tempo e não conseguem reverter, né? Isso pode também acarretar aí numa freada da China, que é o que a gente já espera, que vai vir um PIB aí por volta de 3,5%, 4%, bem abaixo dos 5% que eles cresceram ano passado, isso se a gente acreditar nesses números. E eles projetam ainda, eles estão querendo crescer novamente 5%, né? Que já é um passo muito difícil. Lembrando, né, que a China, ela, apesar de ter aberto a economia para o mundo, ela ainda é uma economia bastante obscura ali, né? Não tem dados transparentes, então a gente não consegue ter muita precisão do que de fato acontece lá. E muito do que a China cresceu nos últimos anos e continua crescendo é por conta de uma indução do Estado. O Estado ele continua incentivando algumas coisas. Só que por mais que você tenha ainda uma população muito grande, primeiro que eles já estão com aquela pirâmide invertida, né? Imagine que se você for olhar para cima para os avós, são 8 pessoas ali que tá ficando uma só, né? Porque as pessoas estão parando de ter filho. Então só tem um filho, 8 se transformam em um no longo prazo. Então isso faz com que a China tenha grandes problemas, né, nessa questão e que muitos chineses compraram já a sua própria casa, compraram uma casa para investimento, só que já não tem mais para quem alugar essa casa, não vai continuar construindo outras casas, porque já tem mais uma para investimento, não vai ter 10. Então, até um ou outro pode fazer isso, né? Mas não vai acontecer isso com todo mundo. Se acontecer, não vai ter gente para morar. E isso, como vai tendo cada vez mais oferta, vai também diminuindo o preço. Então, tudo isso é um problema muito grave que já vimos essa cena repetindo. A gente falou, né, sobre isso também na semana passada, que o Japão passou por isso. E agora eles estão tentando driblar, fazer diferente, mas tem encontrado bastante dificuldade.